O alto índice de mortalidade dos pequizeiros vem assombrando o norte de Minas e feito com que pesquisadores fiquem atentos a tentar desvendar o que está acontecendo. O pequi é um fruto muito importante para o norte de Minas e é sobre esse fruto e sobre toda a questão envolvendo a morte dos pequizeiros e também as pesquisas que estão sendo realizadas para entender esse processo é o tema do AgroB, que entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, aqui no 527 Claro HD, no 9 analógico da Claro e também no youtube.com/canal Viver Brasil. Hoje vamos falar sobre o pequi, vamos falar muito sobre esse fruto, mas vamos falar também desse problema que está acontecendo, principalmente em algumas cidades do norte de Minas, onde o pequi, inclusive, é tradicional. Vamos acionar agora o Antônio Cláudio da Costa, pesquisador da Ipamig. Antônio, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Satisfação demais tê-lo aqui nesse papo agradável sempre para falar de pequi, mas preocupante no que diz respeito ao tema principal. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fabiano. Boa tarde para todos, para você e para todos. É uma satisfação estar aqui e a gente está à disposição para ter essa conversa. Muito bom. Para a gente começar essa conversa, eu quero rodar essas imagens aqui. Atenção, você que está aqui no canal Viver Brasil, essas imagens que a gente vai acompanhar da broca do tronco do pequizeiro. É um trava-língua danado e um problema também, né, no que diz respeito a essa questão. Como é que está sendo essa pesquisa, Antônio Cláudio, no que diz respeito à broca do tronco? Bem, essa foto, essa imagem faz parte da história dessa pesquisa. Dos começos, nós estávamos tentando identificar a espécie da broca. Depois que nós obtivemos essa lagarta, foi mais fácil identificar o grupo de mariposas a qual ela pertence. Agora que nós temos a mariposa identificada, nós vamos tentar, na próxima geração dessas mariposas, utilizar as fêmeas para atrair os machos e que eles sejam capturados em uma armadilha. Tá aí Olha essa... só, aí, Uhum. aí estão os sinais da ocorrência da broca, os sinais da presença da broca, dessa lagarta que estava na imagem anterior. Esses sinais aí são as fezes da lagarta. A lagarta não defeca no interior do tronco do pequizeiro, ela faz a excreção das fezes do lado de fora, então tem dois montinhos ali. Uhum. Então a gente tem esse cenário agora. E aí tem um dado preocupante, né, professor? 50% dos pequizeiros de uma cidade que tem uma tradição muito grande no que diz respeito a esse trato com o pequi, com o pequizeiro, tem registrado morte, não é isso? É verdade. E essa morte de pequizeiros aqui em Minas Gerais, ela tem uma ocorrência bem ampla. Uhum. Nós acreditamos que é possível que essa broca, né, que é essa lagarta de uma mariposa, tenha a participação nessa morte dos pequizeiros. Porém, podem estar ocorrendo outros fatores em conjunto com a broca para resultar nessa mortalidade de pequizeiros. E quais seriam esses outros fatores, professor? O clima.
Isso que eu vou te falar são hipóteses, né? Os Claro. estudos estão em andamento. O clima, esse período de seca pelo qual nós temos passado, somado com uma lagarta que faz túneis no tronco do pequizeiro, diminui a disponibilidade de água para a planta. Pelo clima já há menos água. E com essa lagarta atacando, nessas condições, o pequizeiro é mais sacrificado, vamos dizer assim. Esse é um dos fatores. E Existem outras possibilidades, Fabio. outras possibilidades. E quais são elas, professor? Além do clima, é possível que essa lagarta abra uma porta para a penetração de micróbios, que tecnicamente são conhecidos como organismos patogênicos. Como se trata de plantas, então eles são chamados micro-organismos fitopatogênicos, causam doenças na planta. Então, no caso do pequizeiro, ele pode estar também, além da broca, sendo atacado por doenças, em conjunto, né, com essa lesão que a lagarta causa na planta. Abre porta de entrada para esses micróbios. E a gente está acompanhando a imagem, né? Enquanto você falava, a gente acompanhava mais uma vez as imagens. Bicho feio esse também, professor. Né? Vai fazendo um estrago grande, né? Olha, Fabiano, eu como estudo os insetos, eu tenho uma análise diferente da sua. Eu já ia dizer que é um bicho muito interessante, que tem características muito bonitas quando a gente olha na lupa, mas é essa questão dos especialistas, né? Já, você olha com um olhar mais experiente no que diz respeito a isso, né? Agora, uma coisa importante, a gente vai falar muito aqui no programa sobre esse bicho feio aí que eu falei agora, a broca do tronco. Agora, ele também nas pesquisas, a gente pode chegar a um caminho dele ser positivo em algo? Dá para pensar aí em algo positivo no que diz respeito a ele? Porque a gente, já que você tem um olhar mais alegre para ele, né? Vendo ele mais bonitinho, quem sabe ele também tem alguma coisa positiva, né? Boa pergunta. Você agora me apertou aqui. A natureza, ela tem, na sua condição normal, ela tende sempre para um equilíbrio. É provável, é uma hipótese que a gente está trabalhando, que essa lagarta sempre tenha existido na região e Uhum. alguma mudança no ambiente, no ecossistema, tenha gerado esse desequilíbrio que ela esteja causando é, um mal ao pequizeiro. As Uhum. hipóteses, existem algumas hipóteses, né? A gente tem focado mais em entregar uma forma, produzir, entregar uma forma de controle, uma estratégia de Uhum. controle. Mas eu fugi um pouco da sua pergunta, você quer saber um ponto positivo. Sim, se ele Aham. surgiu na natureza, se ele está aí presente, ele tem um aspecto positivo em termos de diversidade. Ele sozinho, isoladamente, quero dizer, pode ser difícil colocar um aspecto positivo nele, mas ele faz parte de uma cadeia, de uma comunidade de organismos que seguramente, na qual seguramente ele é importante. Pode ser como fonte de alimento para outros organismos que estão presentes nessa comunidade de insetos, ou mesmo comunidade de animais e plantas, todos juntos, né, nesse ecossistema. Agostinho, vou pedir para você colocar mais uma vez as imagens, que eu quero fazer uma pergunta com base nas imagens aqui para o Antônio Cláudio, que a gente consegue ver nas imagens da broca do tronco. Aí você está vendo aí, ó. Pelo menos, primeira polêmica, é bonito ou não? Para o professor é bonito, para mim não é, mas o importante é que ele tem uma ação ali.
Isso que a gente está vendo aí, professor, nessa imagem que está cortado, já é danificado ou não? Só para quem está em casa agora, que não é especialista, assim como eu, para entender, aquele corte ali que tem um pouco antes, né, da broca do tronco, ele já é um corte que ele fez? É um corte, um túnel, né? Aham. Está no lado direito da tela, né? Esse é exatamente, isso é um túnel, é esse tipo de túnel ou galeria que essa lagarta, essa broca, faz no interior do tronco do pequizeiro. Que bicho danado, hein? Que bicho danado isso, porque olha só, olha, dá para perceber aí pelo pequizeiro o quanto que é a destruição e explica muito. E aí tem um dado, professor, que é um negócio assustador, né? 50% de morte no que diz respeito aos pequizeiros lá em Japonvar, mas 100% da presença deles, né? Sim, a gente constata, observa pequizeiros vivos com essa lagarta. É Uhum. importante dizer que essa lagarta ou a broca do tronco, ela só sobrevive no pequizeiro vivo. Uhum. Essa broca, essa lagarta, passa cerca de 8 meses, aproximadamente, pelas nossas observações, passa 8 a 9 meses dentro do tronco do pequizeiro, se alimentando do pequizeiro. Uhum. Só depois que ela se transforma em pupa, que é aquele estágio intermediário, antes de sair a mariposa, que é o adulto. Tá aí, a gente consegue fazer até um zoom agora aí vendo a broca. Realmente, você que está ligando agora a televisão ou está na internet acompanhando aqui o canal Viver Brasil, tá aí a broca do tronco do pequizeiro aparecendo, a gente podendo discutir. Isso é muito legal, né? Um programa de televisão que pode trazer um destaque tão legal desse em termos de informação, preocupante em termos do que pode acontecer. Isso é realmente algo que a gente vai acompanhar de perto e trazer aqui, claro, as informações. Agora, Antônio Cláudio, a gente vai ter que ir para o intervalo. Na volta, eu quero tirar um pouco. Vamos continuar falando desse bicho aí danado, mas vamos falar também do pequi como expressão não só da gastronomia, como também da cultura de Minas Gerais, principalmente do norte de Minas. Tem um racha aí, Minas Gerais e o Goiás também com relação ao pequi. A gente vai discutir tudo isso em termos de história também do pequi. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.